Bom dia, meus irmãos. Estamos aqui para dar início à nossa escola dominical desse domingo, dia 4 de abril, e vamos juntos estudar nessa manhã o tema Quem é o Senhor? Tema que estava agendado para a data de hoje. Cumprimento a todos os irmãos nesse momento diferenciado, essa forma ímpar de relação, e sabendo que onde quer que estejamos, somos uma família na presença do Senhor, e é assim que nós vamos prosseguir e passar por essa temporada. Gostaria de fazer uma oração para iniciarmos o nosso estudo, e logo depois nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 3, e vamos ler aqui alguns versículos sobre os quais nós vamos conversar. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor é o dono da vida e o Senhor nos concedeu esse dom, o dom da vida. Agradecemos porque temos a oportunidade de, ainda que não reunidos no templo, estarmos reunidos em oração e estudo da Tua Palavra. Pedimos a Tua bênção, o Teu esclarecimento, os Teus apontamentos, que o Senhor abra a nossa mente e entendimento para que possamos avançar, prosseguir em conhecer o Senhor. Senhor, perdoa os nossos pecados, erros e falhas e permita-nos, nesta manhã de domingo, mais uma manhã de aprendizado da Tua Palavra. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos abrir então a nossa Bíblia no capítulo 3 de Êxodo. A minha já está aberta aqui e eu vou ler com vocês. Capítulo 3, versículo 1, Deus fala com Moisés do meio da sarça ardente. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e, levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá, e verei esta grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá. Tira a sandália dos seus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda ao Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Aveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte.
Disse Moisés a Deus: Eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: Qual é o seu nome? O que lhes direi? Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. Queridos, essa história é uma história bastante singular do encontro de Moisés com o Senhor no deserto. É interessante observar em que contexto se dá esse encontro de Moisés com o Senhor. Deus havia se compadecido do sofrimento do seu povo. E que povo era esse? A história do Êxodo começa numa espécie de continuidade da história de Gênesis. Gênesis termina com a família de José se estabelecendo no Egito, a partir do milagre que Deus fez na vida de José, por meio da sua capacidade de interpretar os sonhos de Faraó, antever a grave crise de falta de abastecimento de alimentos que haveria, e Deus o ter permitido lograr um papel de gestão naquele espaço, no Estado egípcio. E a sua família vem ao seu encontro e acaba por se estabelecer também no Egito. E quando a gente observa o início do livro de Êxodo, nós começamos identificando essa linha de descendência de Jacó no Egito. E o crescimento, forte crescimento numérico desses descendentes que ficam caracterizados, que são chamados de povo hebreu. E quando a gente observa a relação, a vida entre o faraó, entre a autoridade do povo egípcio e este povo que é enxertado na sua comunidade, o povo hebreu, a gente percebe que o rei do Egito começa a se sentir de alguma forma ameaçado pelo crescimento dessa população, pelo sem número de hebreus que se multiplicavam no meio da sua sociedade, do seu povo. E a gente começa a observar que Deus, no controle de todas as coisas, estabelece uma forma, uma metodologia para tirar aquele povo daquela situação de escravidão e trazer esse povo, primeiro, para si, para uma relação de comunhão consigo, e, em segundo lugar, para dar a esse povo um espaço territorial, uma área, onde este povo pudesse ser livre da opressão que sofria no Egito. E essa metodologia escolhida pelo Senhor, a forma que o Senhor escolhe para salvar o povo de Israel, passa pela vida de Moisés. E por isso, logo depois que há uma ordem de as parteiras matarem os filhos primogênitos, os homens dos hebreus, nós vamos, e não era só os primogênitos, os filhos homens dos hebreus, nós vamos ter um relato da vida, do nascimento de Moisés. Esse relato do nascimento de Moisés, para mim, é um relato muito especial, é uma das passagens que eu admiro bastante na palavra do Senhor, porque as parteiras resolvem não atender a orientação de Faraó
e alguns, né, dos filhos dos hebreus foram isentos, foram salvos da morte logo após o parto. E um desses casos vem a ser o caso do menino Moisés. Sua mãe o esconde da fiscalização, por assim dizer, e o enrola e o coloca num barquinho no rio Nilo. E nesse barquinho, Moisés é levado pela corrente do rio até o encontro com a filha de Faraó. E a filha de Faraó o traz para, se apaixona por aquele neném e o traz para ser criado como se seu filho fosse. Moisés, portanto, de origem hebreia, vai ser criado como príncipe do Egito. E ele se forma, cresce, estuda, tem todo o seu desenvolvimento nos ares do palácio do rei do Egito. Mesmo rei que havia dado a ordem de exterminar os filhos homens do povo hebreu. E nesse contexto a gente percebe a mão do Senhor. A mão do Senhor agindo por intermédio de todo um planejamento histórico do nascimento, do crescimento, da formação e do encaminhamento da vida de Moisés. Moisés passa por uma profunda crise identitária. Ele, já grande, começa a não mais se identificar como filho da filha de Faraó. A sua sensação, seu interior, sua alma, o identificava como um hebreu. E ao perceber a forma como o povo hebreu era conduzido, era massacrado, era oprimido pelo povo egípcio, Moisés, numa situação diante de perceber um homem egípcio agredindo um homem hebreu, ele se levanta contra isso e ele mata esse homem. E isso vai fazer com que Moisés tenha que fugir. Moisés foge e vai para o deserto, e lá no deserto ele institui a sua família, conhece ao seu sogro, provavelmente a sua esposa, e constitui a sua família. E passa a ter uma vida pastoril no deserto, caminhando com o rebanho do seu sogro de um lado para o outro, fazendo o processo ordinário de pastoreio do rebanho do seu sogro, até então, no deserto. E é nessa linha ordinária, nessa vida pacata, que nós vamos ver se deflagrar as ocorrências do capítulo 3 que nós acabamos de ler. Moisés vê uma sarça ardente no fogo que queima, mas não se consome. E nela o Senhor se manifesta e fala com Moisés. E percebam que o conteúdo da fala do Senhor para Moisés é de duas perspectivas. A primeira, o de incumbência. Moisés é incumbido da responsabilidade de comparecer diante de Faraó e requerer a libertação do seu povo. Mas também é uma fala de observação. O Senhor relata a Moisés que ele tem observado, que ele tem visto, que ele tem percebido o sofrimento do seu povo. Conheço-lhe o sofrimento, diz o Senhor. E ao identificar
o sofrimento do seu povo, o Senhor Deus, ele não fica inativo, ele não fica parado, não fica inerte. O Senhor Deus, Senhor da história, Senhor do seu povo, ele toma uma atitude de manifestar-se no deserto a Moisés e convidá-lo para a realização de uma grande obra de libertação. O livro do Êxodo é um livro que vai contar em grande parte esse processo de libertação do povo de Israel, do povo hebreu. O povo hebreu, Moisés, logo depois de ter esse encontro, se convence de se apresentar diante do rei do Egito, diante do faraó, e requerer a saída do povo. O coração de Faraó se endurece. Faraó não aceita de pronto a saída do povo, a libertação do povo. E por isso se torna necessário que Moisés, por ordem divina, sob comissão divina, tenha que, por meio de sinais milagrosos, sinais extraordinários, sinais que não estão no campo da normalidade, pelos braços da filha de Faraó. E o Senhor estava presente em cada uma dessas situações para se revelar a Moisés lá na frente da sua existência e estabelecer com Moisés este diálogo de identificação. Quem é o Senhor? Perguntou Moisés. Deus respondeu: eu sou o que sou, eu sou o Deus do seu pai, dos seus antepassados. Eu não mudo a minha natureza. As coisas que aconteceram acontecem porque eu sou o que sou e estou lá desde sempre e para sempre. Bem, esse mesmo impacto de identificação nós vamos ver acontecer também lá no Egito, quando Moisés se apresenta diante de Faraó. E Faraó, no capítulo 5, versículo 2, vai fazer uma pergunta muito interessante, que é a seguinte: respondeu Faraó: quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Ora, meus irmãos, Moisés também não conhecia o Senhor. E ele precisou daquele encontro descrito no capítulo 3, de trocar informações, de estabelecer um relacionamento para saber que o Senhor é o Senhor, que é, que era e que sempre será. Já o coração endurecido do rei do Egito produzirá nefastas consequências ao seu próprio povo, que recebe do Senhor sinais bastante intensos para que o rei pudesse conhecer e reconhecer quem é o Senhor. O Senhor, lá para Moisés, é o Deus dos seus pais. O Senhor, aqui para o rei do Egito, é o Deus do povo judeu, que veio representado nas palavras de Moisés, retirar de sobre o seu povo a imposição do fardo trazido pelo povo egípcio. É o libertador, é o salvador.
essa relação, essa forma de apresentação, trará ao povo de Israel a continuidade de toda a sua relação até hoje. O povo de Israel, o povo judeu, tem no seu Deus o seu libertador, o seu instituidor. É Deus quem estava olhando e conhecendo o seu sofrimento. É Deus quem tinha um compromisso com Abraão, Isaque e Jacó. Deus aparece a essas pessoas. Deus fala com essas pessoas. Deus designa caminhos para essas pessoas. E o mesmo vai acontecer com agora um sem número de hebreus, descendentes desta relação e dessa promessa, através do milagre de Deus se manifestar a Moisés e incumbir-lhe disso, e ainda dessa sucessão de manifestações milagrosas, de sinais prodigiosos que nós vamos ter até que Faraó liberte o povo. E depois disso, no caminho desse povo, na constante relação estabelecida entre o povo e Deus, Deus, o tempo todo, vai buscar por meio das suas diferentes manifestações, da provisão de alimentos, da provisão de água, das manifestações de Deus a Moisés, das vitórias que esse povo vai ter no curso da sua caminhada. Deus, o tempo todo, vai se manifestar a esse povo para reforçar, para ratificar a sua identidade de eu sou quem sou desde sempre e para sempre. Sou Deus dos seus pais, sou Deus que cumpro as minhas promessas na vida de cada um de vocês. É nessa construção da identidade divina para aquele povo que a sucessão de milagres, a sucessão de ocorrências miraculosas que antecedem e que têm continuidade após a libertação do povo de Israel vão se construir nessa linha histórica. Deus está o tempo todo cuidando de nós. O coração endurecido de um rei pode trazer consequências graves ao seu povo, mas Deus, o Senhor do povo hebreu, ele olha com misericórdia e não fica inerte diante do sofrimento. Ele envia salvação. Que assim seja conosco, que assim seja no nosso dia a dia, que assim seja esta palavra para nós nesse momento difícil da existência humana. Que nós consigamos perceber que qualquer que seja a nossa forma de entender o Senhor é o Senhor que olha por nós, que nos vê, que nos acompanha e que está providenciando uma forma de nos socorrer, de nos livrar, de nos salvar o tempo todo. Porque a sua natureza, sua forma de ser, de nos olhar, sua forma de tratar conosco, ela não muda. O Senhor é o nosso libertador. Que Deus nos abençoe. Vamos fazer mais uma oração e encerrar o nosso estudo de hoje. Pai Celestial, nós te agradecemos pela oportunidade de aprendermos um pouco mais de Ti. Reconhecemos o Teu senhorio, reconhecemos que o Senhor é o nosso Deus, o Deus que durante todo o tempo está atento às nossas necessidades e está envidando esforços no sentido de nos garantir o cumprimento das Tuas promessas e libertação. Senhor, liberta-nos neste momento. Que o Senhor venha sobre nós com o Teu olhar de misericórdia e permita que nós tenhamos vida, vida em abundância
conforme está escrito na sua palavra. Que esse momento delicado do nosso convívio, da nossa existência, seja uma forma de aprendizado, uma oportunidade de reconhecermos quem é o Senhor. O Senhor é o nosso Deus, é o nosso Salvador, é o nosso Libertador. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Um forte abraço, até a próxima oportunidade, que Deus abençoe todos vocês.